Só o título desse vídeo já deve ter bugado seu cérebro, não é? Pois é. Existe uma grande diferença entre preparação física e condicionamento físico. E no vídeo de hoje eu vou explicar tudo pra você. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Tamires Reis e no vídeo de hoje eu quero explicar a diferença entre preparação física e condicionamento físico. E também quero explicar para vocês qual é o ideal quando a gente pensa em melhora de performance, tratamento de lesões e melhora técnica do balé. E eu quis trazer essa explicação porque é muito comum ver bailarinos fazendo aula de condicionamento físico em academias, em escolas de dança e etc. E aí quando eu falei no meu Instagram que preparação física é feita apenas por profissionais de educação física, muita gente ficou confuso, porque pensou assim, ué, mas eu faço aula de condicionamento físico, mas é com fisioterapeuta, então tem diferença? Então antes de eu explicar essa grande diferença, se inscreve aí no canal, ativa aqui o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá, o que é o condicionamento físico afinal? Bom, o condicionamento físico ele é uma modalidade que visa principalmente o bem-estar físico e o desenvolvimento da melhora da capacidade músculo-esquelética. Ou seja, é uma aula que melhora a sua saúde num conjunto completo, trabalhando capacidades físicas como força, flexibilidade, equilíbrio e etc. E muitas aulas de condicionamento físico utilizam da técnica do treinamento funcional visando essa melhora das atividades motoras do dia a dia. Então é muito comum encontrar esse tipo de aula dentro dos clubes, dentro das academias, principalmente com um público bem variado, então você consegue encontrar desde senhorzinho até as pessoas mais novas, porque o intuito dessa aula é a busca da saúde e da melhora motora em alguns movimentos que são mais básicos do dia a dia, como sentar, levantar, empurrar, ter força para subir escada. Então ela visa você conseguir ter um condicionamento, uma melhora de saúde para viver no seu dia a dia. E o que é a preparação física, então? Bom, a preparação física é a forma que você utiliza para trabalhar uma modalidade em especial. Ou seja, você prepara o seu corpo para receber um gesto específico de alguma modalidade ou de algum esporte, alguma coisa do gênero. Então é muito comum a gente encontrar preparação física de futebol, preparação física de natação, preparação física de vôlei, preparação física de tênis de mesa, preparação física de golfe e todos esses outros esportes. Porque ela trabalha todas as capacidades físicas como resistência, força, flexibilidade, equilíbrio e tudo mais, só que voltadas para a modalidade em questão. Então, por exemplo, se você é um jogador de vôlei e você é um ponteiro e você precisa da força do saque, aquela explosão para você dar na bola, você vai fazer uma preparação específica para desenvolver essa força explosiva para atuar dentro do seu saque. Ou, por exemplo, você que pode ser uma ginasta, você precisa da flexibilidade para trabalhar as linhas e tudo mais, você precisa da força para poder entrar nos aparelhos e conseguir sustentar nos aparelhos, e também precisa da impulsão para fazer o solo. Então a gente consegue trabalhar essas capacidades físicas específicas para a modalidade em si. Então você consegue perceber a diferença de que uma aula de condicionamento físico ela é completamente diferente do que uma preparação física especial para uma modalidade em si. Claro que dentro de uma preparação física você pode ter aulas de condicionamento físico, porque faz parte. Quando a gente visa o desempenho, a melhora da performance e tudo mais, a gente considera principalmente os princípios do treinamento esportivo na hora de prescrever o que a gente chama de periodização do atleta. E eu vou falar de maneira super resumidinha um pouquinho deles. A gente tem o princípio da individualidade biológica, em que ninguém é igual a ninguém, então por mais que você seja bailarino e o seu colega também, cada um tem um corpo, cada um tem um jeito de trabalhar. O princípio da adaptação, que diz que o seu corpo corresponde ao estímulo que você dá. Se for um estímulo forte, você vai ter uma resposta, se for um estímulo fraco, você vai ter outra resposta. O princípio da sobrecarga, porque o seu corpo sempre vai precisar de um novo estímulo, não adianta você ficar
2 meses com o mesmo treino, porque uma hora o seu corpo vai precisar de um novo estímulo. O princípio da continuidade, que para você ter resultados você precisa ter uma continuidade do trabalho, quase ali como uma constância. O princípio da interdependência, volume e intensidade, ou seja, quanto maior o volume, menor a intensidade, quanto maior a intensidade, menor o volume, e aí a gente consegue fazer esse balanço com as cargas. O princípio da especificidade, então cada modalidade vai ter alguma coisa em especial para se trabalhar, que no balé a gente consegue perceber que é muito sobre força, resistência e flexibilidade. O princípio da variabilidade, então a gente nunca vai focar em apenas um tipo de estímulo, então você não vai ficar só carregando peso. O seu corpo precisa de vários estímulos para ele poder se adaptar, poder se desenvolver. Um pouco parecido com o princípio da sobrecarga, mas isso em relação ao treinamento global, ao seu corpo mexer de uma maneira completa. E o princípio do destreino, que quer dizer que quando você para de treinar, ou você perde totalmente o progresso, ou você perde boa parte dele. Então, mesmo em períodos de férias, a gente consegue modular o seu treino para que você não tenha grandes perdas, porque a perda vai acontecer, só que aí você não precisa ficar com aquela sensação de que você nunca treinou na sua vida. E pensando em todos esses princípios, é que fica muito claro de que esse tipo de trabalho ele é feito exclusivamente por profissionais de educação física, porque esse é o tipo de matéria que a gente aprende dentro da faculdade. Então assim, por mais que tenham outras profissões que acabam lidando, nutricionistas esportivos, fisioterapeutas esportivos, médicos esportivos, apenas o profissional de educação física, principalmente aqui no Brasil, tem total domínio sobre esses princípios do treinamento esportivo e consegue entender e modular dentro da sua carga, dentro do seu trabalho, dentro da sua preparação física. Então assim, é possível ter fisioterapeutas que podem utilizar da preparação física para otimizar o seu trabalho. Só que apenas fisioterapeutas que tenham a especialização em treinamento esportivo e fisiologia do exercício é que podem inserir. Mas assim como a gente também não consegue aprofundar muito em questões fisioterapêuticas ou questões nutricionais, o fisioterapeuta ele tem um certo contato, mas ele sempre vai ter um olhar clínico voltado para prevenção, para reabilitação, para controle motor de movimentos mais grossos, enquanto que a gente, profissional de educação física, a gente vai sempre buscar a alta performance do gesto esportivo. Então assim, o que eu vejo que a grande diferença entre o profissional de educação física e o fisioterapeuta é que quando você tem uma lesão, o fisioterapeuta, ele trata a sua lesão, ele te condiciona para que você saia do estado enfermo, digamos assim, para um estado em que você consiga voltar a fazer as suas atividades. Então assim, o fisioterapeuta, se por exemplo, você teve uma lesão de tornozelo, você quer voltar para as pontas, ele vai te proporcionar um aporte e um suporte para que você consiga voltar a subir nas pontas. Então o fisioterapeuta ele vai sempre cuidar desse aspecto. Agora, se você quiser ir além do gesto específico, além do retorno, se você quer melhorar rendimento, aí o profissional de educação física, ele assume, digamos assim, esse papel. Então, o fisioterapeuta, junto com o profissional de educação física, a gente tem muito a agregar, porque assim como eles conseguem trazer a mecânica do movimento de volta, a gente consegue pegar esse movimento de volta e explorar para que você tenha sempre uma boa performance. Sem dúvida. Então, se você é bailarino e você busca melhorar a sua saúde, melhorar condicionamento físico no geral, capacidade cardiorrespiratória, se você é uma pessoa que só faz balé, é muito sedentário, a aula de condicionamento físico, ela pode ser muito interessante para você, porque toda matéria complementar, todo o exercício que você faz além do balé clássico, ele vai te ajudar muito. Agora, se você quer melhorar muito a performance, quer melhorar o seu gesto motor, quer entender o que acontece com o seu corpo para ir para um estágio maior, aí é mais interessante fazer uma preparação física com profissionais de educação física e, melhor ainda, com profissionais de educação física que entendam do balé clássico. E se por um acaso ficou alguma dúvida, não se esquece aqui de deixar aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto, se você faz aula de condicionamento físico e tudo mais. E se você quer um pouquinho mais além e quiser conhecer um pouco mais sobre como é a preparação física para bailarinos, tem o link aqui na descrição com o meu contato do WhatsApp, e aí você pode me perguntar como que é meu trabalho, como que eu faço,
quais são os planos, o que que tem lá dentro, e aí eu vou super te ajudar a melhorar a sua performance para você dançar melhor. Então, se você curtiu esse vídeo, não se esquece aqui, ó, de deixar o joinha, não se esquece de compartilhar isso com os seus amigos, compartilhar com a sua escola de dança, porque às vezes existe um pequeno erro de nomenclatura, às vezes a aula é de condicionamento físico, mas eles colocam como preparação física sem saber. Então esse é um vídeo para ajudar vocês a entender quais são as pequenas diferenças para que a gente consiga construir, né, um mundo da dança muito mais saudável e com bailarinos dançando pro resto da vida. Então, ó, não se esquece aqui de se inscrever, ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo e eu espero vocês na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!